Esse filme aqui é uma ode a um dos berços da nossa cultura. E se você ainda não foi convencido a assistir A Mulher Rei, chegou a sua hora. Olá, marcadores e marcadoras, como estão vocês? Eu sou o Oz, do Livros do Oz, e no vídeo de hoje eu vou deixar os livros de lado só um pouquinho para falar desse filme incrível que é A Mulher Rei. But we have a weapon. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita que chegou por aqui e se inscreve aqui no canal, porque aqui eu falo não só de filmes, mas também dou indicações de livros e muito entretenimento para vocês. Vamos comigo para mais uma indicação de filme do Livros do Oz. O drama épico A Mulher Rei, ele é dirigido pela Gina Prince Bythewood e estrelado pela Viola Davis, essa atriz que de cara já mostra aí um trabalho impecável, e aqui não é diferente. No filme ela vai viver a Nanisca, que ela é como se fosse uma comandante aí do exército de mulheres lá do reino de Daomé, na África Ocidental. Esse reino ocupa o espaço onde hoje em dia seria o Benin, e essa região era conhecida como a Costa dos Escravos, porque foi um dos principais países ali que exportaram escravos para as Américas, por exemplo. O reino de Daomé foi um dos impérios mais importantes na África do século XVII até o século XIX. Além do rico cenário histórico que esse filme traz e de toda a ação aí muito empolgante do filme, a gente tem também um trabalho impecável da personagem Naui. Eu achei aí o nome da atriz que faz essa personagem, vou deixar na tela para vocês porque agora eu acabei me esquecendo. E essa atriz, ela tem 31 anos atualmente, mas no filme ela vive uma menina de 19 anos e o pai dela entrega ela para o exército para que ela viva aí essa vida de guerreira nesse exército exclusivo de mulheres lá do reino de Daomé. You are called to join the King's Guard. De cara, a gente já identifica aí muitas referências legais e que para muita gente parecem referências inéditas. Mas não, já existiram outros conteúdos que referenciaram essas mulheres ou que mesmo relacionaram aí de uma forma ou de outra as personagens do filme. Um desses filmes é o Pantera Negra. Lá a gente tem a guarda lá do rei, do Pantera Negra, que são as Dora Milaje. Outra série que também fez aí boas referências a respeito dessas mulheres foi Lovecraft Country, lá da HBO. É um grande sucesso também na HBO. Para mim, esse cenário histórico aí que o filme trouxe é uma coisa muito nova. Eu nunca tinha estudado nada parecido. Ou, se caso eu tenha estudado, foi na escola e eu talvez tenha esquecido de como que funcionava isso. Mas espera aí um pouquinho. Antes de falar desse filme, de tudo que eu achei dele, vamos voltar um pouquinho nessa história dessas pessoas e dessa sociedade, desse grande império africano chamado Daomé, para a gente entender qual a relação do filme com a realidade, o que realmente aconteceu. Então fui procurar aqui na internet, no próprio YouTube, e eu achei dois vídeos incríveis. E tenho que agradecer ao canal Nerdologia e o canal História e Tu. São dois canais que trazem vídeos aí riquíssimos sobre o tema e que eu vou deixar aqui na descrição para todo mundo que tiver interesse em se aprofundar nessa história incrível das mulheres guerreiras de Daomé. O surgimento de um exército exclusivamente feminino e muito bem organizado começou a acontecer no século XVII. Esse reino de Daomé ele começou a perder muitos homens nas guerras. Ele era um reino muito poderoso, mas até chegar a ter todo esse poder, ele passou por muitas guerras e perdeu muitos homens. Além disso, muitos homens que sobraram eram vendidos como escravos, ou seja, um outro reino chamado Reino Oyo, onde hoje em dia é a Nigéria, que era um outro reino que batia de frente com o reino de Daomé. Ele pedia lá os tributos, né, ou mesmo fazia ali certas negociações com o reino de Daomé, para manter ali certa paz, certa diplomacia. E foi então ali, por volta do ano de 1727, que essas mulheres passaram ali de uma milícia mais ou menos organizada para ser reconhecidas dentro do exército e trabalharem, treinarem como guerreiras junto com os homens. Então não era um grupo que sempre trabalhava sozinho.
Muitas vezes elas trabalhavam em conjunto com os homens do próprio exército da Daomé. Essas mulheres receberam o nome de mulheres Agoji ou Arrozi, que significava esposas do rei. Mesmo que elas não tinham ali relações com esse rei, nem tinham filhos com ele, elas eram consideradas esposas desse rei e tinham também certo poder político e de tomada de decisões ali dentro da justiça daquele reino. Juntas, essas mulheres defendiam a terra, lutavam contra outros impérios e também lutavam contra os colonizadores franceses. E para entrar para esse exército tinha 3 formas. As mulheres livres do próprio reino da Daomé poderiam entrar. Os pais poderiam doar suas filhas como uma dádiva ali ao reino, um sacrifício para aquele reino e para os deuses que eles seguiam. E a terceira forma eram as prisioneiras de guerra de outros reinos. Elas poderiam ser mulheres mais velhas, adolescentes ou até crianças que seriam criadas e educadas para trabalhar nesse exército. Para ser uma Agoji e fazer parte desse grupo seleto aí que protegia o rei e protegia todo esse império, elas tinham algumas regras muito específicas. Elas não poderiam se casar, não poderiam ter filhos e a grande maioria eram virgens. Além disso, o treinamento era muito intenso e sofrido. Elas tinham que aprender até mesmo como sobreviver na floresta. We are Daomé! E nas lutas elas eram capazes de usar de tudo. Elas poderiam usar punhais, lanças, espadas, machadinhas e lá no século XIX também as armas de fogo. Em resumo, esse grande grupo de mulheres que se difere muito da maioria das culturas, que sempre teve homens como guerreiros, elas ocuparam aí a quantia de 1/3 do exército da Daomé e ainda podiam ser contadas ali, segundo alguns estudos, até 6.000 mulheres que faziam parte desse exército. We fear no one. Além de ter esse estilo de vida único, nas ruas elas não poderiam ser encaradas, as pessoas tinham que abaixar a cabeça quando elas passavam, e os homens tinham que abrir o caminho. E durante as lutas agiam com muita destreza e violência, espancavam os inimigos e decapitavam boa parte deles. Voltando então para o filme que eu tô falando aqui, que é A Mulher Rei, ele vai se passar quase que no último reinado da Daomé, lá do rei Gezo. Ele governou de 1818 até 1858, mais ou menos. Foi o próprio rei Gezo que valorizou ainda mais as mulheres Agoji e que permitiu que elas usassem também armas de fogo quando começaram a ter ali os contatos truculentos com os colonizadores franceses. Eles tiveram muitas guerras com os franceses, tiveram êxitos algumas vezes, mas no fim os franceses extinguiram aí esse reinado e assumiram o Benin. As mulheres que sobraram aí das guerras foram proibidas de trabalhar nos exércitos e tiveram que seguir com a vida. Tiveram filhos, casaram, mas a maioria delas, segundo alguns estudos, não conseguiram assumir uma nova vida e viviam sempre nesse conflito aí com esse passado tão violento que elas viveram. Foram esses colonizadores franceses que deram a elas o termo de Amazonas de Daomé, associando aí então com as divindades de outra mitologia, que seria a mitologia grega no caso. E uma curiosidade super interessante que tem relação entre o filme e a vida real é a Naui, a personagem daquela atriz que vive no filme, uma menina de 19 anos. A Naui da vida real foi a última mulher Agoji. Ela morreu em 1979 com mais de 100 anos. Voltando aqui para o nosso filme agora. Ufa, finalmente eu consegui fazer todo esse relato histórico aqui para vocês e vamos voltar aqui para o filme. Obviamente esse filme ele deixa de fora algumas questões que a história já sabe, que essas mulheres elas também tinham escravas ali. Embora a escravidão africana entre os povos africanos era um pouquinho diferente da que a gente viveu aqui no nosso país. Mas fora isso, todo o resto é muito crível ali, é muito relacionado com a história dessas mulheres. As vestimentas do filme são incríveis, a produção em si,
A atuação de todo mundo ali é muito boa, tem atrizes incríveis, muitas pessoas super talentosas em se tratando de cinema. A fotografia tá muito legal. O palácio onde essas mulheres ficam ali, onde o rei também fica, é muito fiel à realidade, então ficou muito lindo. E outro ponto muito bom do filme, um ponto alto mesmo, é a trilha sonora. O filme tem ali momentos em que elas vão dançar e usam ali daquela dança típica ali africana. Mostra um pouquinho da religião, que naqueles povos era a religião do voodoo, que seria mais ou menos o voodoo haitiano de hoje. É muito interessante enxergar essa cultura com olhos bem diferentes do que a gente foi educado para enxergar. A gente aprendeu a demonizar essa cultura, a demonizar as religiões de matriz africana, e o filme apresenta isso com muita naturalidade ali, incluído no contexto, não é nada fora de contexto, acaba ficando muito bonito como foi feito. E gente, se até aqui não deu vontade de assistir esse filme, tem Viola Davis. A Viola fez um dos melhores papéis da vida dela nesse filme, sem contar que ela passou ali meses ali trabalhando pesado. Ela tá super em forma, fazendo ali as acrobacias todas das lutas de uma maneira muito bela e se esforçou bastante. É isso que a gente gosta de ver no trabalho de atores muito bons, como é a Viola Davis. Some things are worth fighting for. A Mulher Rei foi então um filme que eu dei 5 estrelas lá no Filmall e favoritei, porque não tinha jeito. É um filme extremamente necessário, é um filme que faz jus ao que ele se propõe, então eu acho que esse filme ele tem um lugar fundamental na desconstrução dessa visão colonial que a gente tem do nosso passado e da nossa história. Esse foi o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, me conta aí nos comentários se você gostou do filme, se tá afim de assistir, se você se decepcionou também, vale qualquer coisa pra gente debater sobre esse filme incrível. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Não se esquece daquilo que eu sempre falo, quando se trata de livros, nunca é quantidade, é constância, lê um pouquinho todo dia e você aprimora o seu hábito da leitura. Um beijo pra vocês! Tchau, tchau, que começaram a haver ali os conflitos com os colonialistas.